Em 2018, Pedro Mexia sentiu-se Ein Berliner, sem perceber se o muro caiu ou não. João Miguel Tavares, após a derrocada de Borba, a tragédia de Valongo e 7.000 cirurgias adiadas, concluiu que afinal não vive no primeiro mundo. E Ricardo Araújo Pereira termina o ano a pensar que a frase "eles querem é ir para o poleiro" deixou de fazer sentido. Exatamente, o que eles querem é não aparecer no poleiro e ter alguém que lhes marque presença no poleiro. É isso, assim é que é agora. Está reunido o Governo Sombra na última emissão do ano, com 12 desejos para 2019 e um convidado muito especial, o Ronaldo das Finanças. Ora viva, sejam bem-vindos para esta que é a última emissão de 2018 do Governo Sombra, uma reunião em que vamos formular 12 desejos para 2019 e em que temos um convidado muito especial. Só não sei bem se veio o Ministro das Finanças ou o Presidente do Eurogrupo. Como é que devo tratá-lo, professor Mário Centeno? Por Senhor Presidente ou por Senhor Ministro? Se este é um governo, é melhor ser Ministro. Muito bem. Fica Senhor Ministro, o Ministro das Finanças e o Presidente do Eurogrupo. Dão-se sempre bem? Ou de vez em quando já os apanhou em conflito e em desentendimento? Não, sempre na melhor dos mundos, convivendo um com o outro a toda a hora. Nunca se zangam? Não. Nem o Sr. Salvini nunca disse. Eu preferia o Ministro das Finanças de Portugal. Mas o Sr. Salvini não é Ministro das Finanças. Nunca vou ter que falar com ele? Não. Então, se fosse... Olha, Posso só salientar que nós, no Governo Sombra, tivemos aqui há anos António Costa, agora temos o Sr. Ministro das Finanças, portanto, a pessoa que manda mais do que António Costa, e o meu plano é que para o ano a gente consiga ir à fonte do poder e tenha cá o Presidente chinês. Isso será sempre a subir em termos de gente que manda cá. O que é que lhe parece? É uma hierarquia. Vai ter que ser uma emissão legendada, essa vai ser mais complicada de fazer. Vamos então aos desejos para 2019 e começamos com um desejo do João Miguel Tavares que vai surpreender muita gente. Deseja que António Costa ganhe as eleições legislativas lá para outubro com maioria absoluta. Foi a competência de António Costa como babysitter dos seus filhos que o convenceu, João Miguel Tavares. Atenção. António Costa como babysitter é incrível. Qualidade internacional. Eu acho mesmo que ele poderia ser presidente do Eurogrupo das babysitters. Mesmo, podia mesmo ser. E isso não tenho nada contra. Aliás, aprecio muito e da próxima vez que existirem tolerância a este ponto, que eu não aprecio particularmente, conto ir lá outra vez bater à porta. Ou então agora, se calhar, como tenho aqui o Sr. Ministro das Finanças, quem sabe, ele também se pode revezar com António Costa e também ficar com as minhas crianças. Eres borla do governo. Juntavas às minhas. Em princípio, já estou aqui a tentar meter uma cunha. Mas eu acho genuinamente que António Costa, que o PS, nomeadamente, deveria ter a maioria absoluta no próximo ano. Eu não estou disponível para votar neles. Ainda pensei nisso, atenção, Mas e depois, por causa da Joana Marques Vidal, não voto mesmo, a sério. Então deseja que haja maioria absoluta, mas não vota neles. Tens um padrão muito alto, como ex-votante de José Manuel Coelho. Tu tens um padrão de voto muito exigente. Sim, porque eu fui daqueles que acreditou na vinda do diabo, não é? E andava aqui, o diabo e tal, o diabo. E depois é verdade que o diabo até agora não veio, não é? Não. Mas eu já lhe começo a sentir o cheirozinho do enxofre, mesmo. Já é outro diabo. Pode ser, é outro tipo de diabo. Da Assembleia da República também já notou um cheiro qualquer, mas não disse que era o diabo. Acho que não. Era um mau cheiro. Acho que isso era outro cheiro. Acho que este era outro cheiro. Mas nós aqui somos um bocado às vezes desagradáveis. E eu várias vezes brinquei com a famosa dupla Costini-Sentini. Que nós aqui no Governo Sombra dizia que é uma espécie de dupla de mágicos que conseguiu basicamente fazer com que o país durante 4 anos se convencesse que isto estava mesmo bestial. E como eu acho que durante 4 anos ainda assim vocês
3 anos, por enquanto, não é? 3 anos, por enquanto. Fizeram... Vamos lançados. Fizeram um trabalho razoável, mas que eu não acredito que se sustente durante mais 4 anos. É por isso que eu tenho é por isso que eu tenho esse desejo. A maioria absoluta para os penalizar... Não, porque eu acho que obrigando-os depois a sofrer as agruras. Porque eu acho que muitas das coisas que não foram feitas e que eu acho que precisavam feitas, a questão do ímpeto reformista, a questão muitas das reversões que foram feitas, o próprio programa de governo não era propriamente, ou seja, o programa com que foi obrigado a governar também não era exatamente aquele com que se propôs às eleições, porque depois foi preciso fazer acordos com... Certo? Foi preciso fazer acordos com o PCP, com o Bloco de Esquerda. Portanto, então houve muitas desculpas. Dizer, se fôssemos só nós, isto não era assim, mas tivemos que fazer isto e aquilo e aquilo outro. E como eu acho que muitas coisas foram erradas, eu gostava de ver lá o PS sozinho no governo a mostrar o que é que vale. O que tu estás a dizer porque o PS não está sozinho. Atenção, o PS não está sozinho no governo. Em que quando nós temos aquela sensação que vêm novas nuvens escuras no horizonte, desde o início dos anos 80, e mesmo assim foi com o Bloco Central. Portanto, eu quero ver lá o PS sozinho. O que tu estás a dizer é que governar com o PCP a controlar os sindicatos é como andar de bicicleta com rodinhas, não, é isso? Claro que não, é verdade. Estás a dizer ao Sr. Ministro, assim também eu governo, é isso que tu estás a dizer? Sim, é verdade que isso foi essencial. Por acaso eu gostava de saber... Eu estou tentado eu acho que isso foi... Estou tentado a apostar que o Sr. Ministro concordará, pelo menos com o desejo. Talvez não com a fundamentação. Era o que eu estava aqui a pensar, que eu não esperava que no primeiro desejo eu fosse concordar com o João Miguel Tavares, mas estamos aqui em comunhão de vontades. E toda a gente diz que ao vivo são muito mais agradáveis. E isso também pode ser corroborado. Em relação a... Posso deixar os miúdos então? Claro. Em relação à forma de lá chegar, enfim... As razões é que são outras. Aí podemos... O meu receio é que se o PS tiver maioria absoluta, o António Costa já disse que vai na mesma tentar integrar o Bloco e o PCP. E eu temo que um PS com maioria absoluta, mais o Bloco, mais o PCP, não se chame geringonça, chame já a União Nacional. É uma coisa já suficientemente vasta para mudar de nome. Mas admite que o PCP e o Bloco de Esquerda foram muito importantes em termos desta espécie de pacificação social. Foram os acordos que foram feitos tiveram esse resultado e tiveram esse efeito. Mas não é verdade que a essência do programa de governo não decorra do programa eleitoral do Partido Socialista e que, em particular na área das finanças, nós não tínhamos feito exatamente a trajetória que desejávamos fazer. De que é que vai ter mais saudades em relação a 2018, Sr. Ministro Mário Centeno? Em relação a 2018... O ano que está a terminar. Enfim, eu acho que não vamos guardar saudades de 2018, porque eu acho que 2019 vai ser melhor. E, portanto, temos que ser otimistas. Isso é uma determinação também do Primeiro-Ministro, essa do otimismo irritante, como lhe chamou o Presidente da República. Pronto, então vamos manter um otimismo mais realista. Okay. E esse otimismo, há boas razões para ser otimista. A economia portuguesa está a crescer e não está, em termos comparativos, a distanciar-se da vantagem de crescimento que estava a ter com a Europa. E isso é um sinal bastante positivo. Mas nós não estamos a ser ultrapassados por aqueles países que estavam na cauda da Europa e que, entretanto... Nós somos como aqueles ciclistas que vão entrando uns no pelotão que vem lá mais de trás e ainda assim passam-nos à frente. O único que conseguimos ganhar é a Grécia. A questão é saber em quantas partes é que quer partir a Europa. E depois há de haver muitas partes da Europa que crescem mais do que a média portuguesa. Estão na mesma moeda que nós. Mas os que estão na mesma moeda que nós estão, em média, a crescer menos que nós. Não, mas isso é se puser lá os vendalhões, mas os pequeninos que comparam connosco estão-nos a ultrapassar. Mas eles comparam connosco não da forma como se pode apenas resumir no estarem na área do euro. Nós temos uma dívida muito superior a eles. Empresas, famílias... Também, não é? Mas a parte financeira é muito importante e o que Portugal está a fazer com o fardo de dívida que tem e que nunca podemos esquecer quando tivermos muitas ambições é extraordinário face àquilo que os outros países estão a fazer.
Porque em Portugal estamos num processo de consolidação das contas públicas, as empresas estão a reduzir o endividamento, as famílias estão a reduzir o endividamento e crescer aquilo que Portugal cresce nestas circunstâncias é absolutamente excepcional. Acredito que, do ponto de vista da economia, este resultado, nestas condições, é absolutamente excepcional. E nós devíamos ter, eu às vezes digo, enfim, mais em retórica parlamentar, que era preciso ter mais respeito pelas empresas e pelas famílias face ao esforço que elas estão a fazer para pôr Portugal a crescer desta maneira. E é verdade. Mas ao mesmo tempo também admito que só crescer desta maneira, ainda por cima, numa época que foi relativamente favorável para nós... Mas vão sim, mas... Vai ser complicado, mas os ventos vão ser menos favoráveis no futuro. Mas os outros já fizeram, alguns no passado, aquilo que nós estamos a fazer hoje, e nessa altura eles não cresciam como nós crescemos hoje. Porque crescer, reduzindo o endividamento, é uma combinação inusual nas economias. Voltando ao desejo do João Miguel Tavares, se ele se concretizar esse desejo e se o PS vier a ter a maioria absoluta, e se voltarmos a encontrar-nos aqui no final de 2019, ainda vamos poder continuar a tratá-lo por Sr. Ministro nessa altura, professor Mário Centeno? Lá está uma coisa que de 18 também não vai deixar saudades. Vamos ter que chegar a essa data. Está lá, uma caixazinha. Eu sempre sonhei estar naqueles programas em que de repente vinha cá um ministro importante e dava-nos uma caixa mesmo. Uma coisa... E depois de ser citado nos jornais, assim, no telejornal, o ministro mais Centeno vai ao Governo de Sombra e diz que... E é assim uma coisa que ainda ninguém ouviu. Mas não vê que a pergunta como foi feita tinha um se... Não, mas o se é... Se concretizar a maioria absoluta... Claro, eu sei. Eu não estou a dizer que ela foi mal construída. Estou só a dizer que o se é muito complicado. Como Presidente do Eurogrupo vai ou não fazer declarações desagradáveis sobre as pessoas do norte da Europa? Para chatear o anterior Presidente do Eurogrupo que disse coisas desagradáveis sobre nós. Que a gente só gastava tudo em... Eu não gosto muito dessas simetrias. Não eram desagradáveis. Não. Aliás, foi acusado de declarações desagradáveis para com a Grécia, no famoso vídeo do Calimera, que nós falámos aqui. Sim, mas foi mal entendido esse vídeo, porque esse vídeo reforçava precisamente o momento em que a Grécia e o povo grego deixava de ter essas amarras. Foi mal entendido dentro do seu próprio partido. Diga-se mas o João Galamba disse que era lamentável. E depois disso, o António Costa pô-lo como secretário de Estado. Eu não lhe perdoava isso. Eu não estou aqui a querer conspirar. Não vale a pena. Intriguista, pá. É o secretário de Estado da Energia. Quase todas as qualidades, quase todas as qualidades e defeitos são distribuídos, enfim, por todos. Aposto que o senhor vai cortar o orçamento ao secretário de Estado da Energia. Bem. Bom, segundo desejo, o Pedro Mexia deseja rosas sem laranjas, laranjas sem rosas. Mas imagino que não será só um desejo de natureza hortofrutícola, Pedro. Não, é porque de facto não deve estar tudo no mesmo cesto. Quando há arrumações, cada coisa está no seu sítio. E eu acho muito preocupante. O PSD e o PS são dois partidos, todos os estudos sobre os partidos políticos europeus dá que os nossos dois principais partidos estão muito perto um do outro, em termos das opiniões políticas dos seus eleitorados. E não vem mal nenhum ao mundo estarem muito perto. Agora, serem a mesma coisa, como aparentemente o líder do PSD quer agora, o PS é um partido social-democrata, no sentido verdadeiro do termo. Rui Rio quer fazer do PSD um partido social-democrata, no sentido português, vamos dizer, do termo. Coisa que o PSD não é. O PSD pertence ao PPE. Portanto, não há um partido social-democrata, não há partidos sociais-democratas no PPE. E, portanto, a ideia de haver dois partidos portugueses que não se distinguem muito, já não se distinguiam muito quando eram diferentes e de não se distinguirem nada, sobretudo no momento em que o PS decidiu que o muro de Berlim tinha caído, que eu acho que foi uma decisão de última hora, não acredito nada que o muro de Berlim tenha caído. Aliás, quando há discussões sobre a Europa, o muro de Berlim está lá todinho inteiro. Era muito conveniente que os partidos continuassem a ser partidos claramente diferentes. Quem votasse num bloco ou num partido soubesse o que está a fazer. E acho que o Rio tem confundido de uma forma que para mim é preocupante, uma certa moderação no discurso. Eu não acho mal a moderação, acho que já não faltam incendiários no país, com uma espécie de indistinção e uma certa vontade, acho que verdadeiramente aflitiva para o eleitorado,
PSD, para boa parte do eleitorado do PSD, de andar quase com o governo ao colo. Isto há de ter uma grande justificação que no fim se vai perceber ou não. Ou se o fim for a derrota eleitoral clamorosa do PSD, não se vai perceber. Mas a formulação desse desejo quer dizer que há no horizonte a possibilidade de um bloco central? Quer dizer, não me parece que haja, porque o PS não tem vantagens nisso. O PS está num momento histórico em que nunca esteve nenhum partido português. O PS pode ser governo com qualquer partido. É o momento que agora... Isso nunca aconteceu na história da democracia portuguesa. O PS pode ser governo com qualquer partido. Não vai agora, e portanto, estando a funcionar, enfim, em alguns aspectos, pelo menos, a abertura à esquerda, com a vantagem que tem de ter os sindicatos, coisa que o PSD não tem e que a esquerda tem. Bem, agora não tem muitos sindicatos, uma vez que tem havido tantas greves. Sim, está bem. Já se percebeu que essa paz social... Está bem, não é isso, estou a dizer, mas por comparação, o poder sindical do PSD não é comparável com o poder sindical que tem o PC através da CGTP, etc. É isso que eu estou a falar. E, portanto, não vejo qual é a utilidade, e gostava muito que os eleitores pudessem votar acreditando na tese, que eu não acredito na tese de António Costa, é que nós a partir de agora vamos votar em 2 blocos, ou seja, o que António Costa sugeriu, eu acho que ele vai deixar de sugerir, ou seja, será que o que o PS está a dizer é, nós temos agora um bloco de esquerda versus um bloco de direita e, portanto, não há razão nenhuma para uma pessoa de esquerda votar no PS, se não quiser, ou seja, porque o que interessa é termos 116 deputados. E eu não creio que António Costa acredite nisso. Acho que António Costa quer, como toda a gente, ter maioria absoluta e dispensar parceiros. E não vejo... Não, ele quer ter maioria absoluta. Não sei se quer dispensar parceiros. Exatamente por tudo aquilo que ele teve. Mas não, esta parte social que é uma coisa única, tendo em conta as condições do país. Reconhece que isso não é uma razão ideológica, político-ideológica substantiva. Isso é porque dá jeito. António Costa é um pragmático. Pronto, aliás, essa é uma das suas grandes qualidades. Parece, Sr. Ministro, que é contra a natura o casamento entre rosas e laranjas? Eu estava aqui a pensar e acho que, como economista e com alguma formação matemática, para somar rosas e laranjas temos que ter alguma forma de as pôr na mesma equação. Temos que ter um preço relativo, uma coisa qualquer, e não é muito fácil. Portanto, eu também acho que iria separando as rosas e as laranjas. Esta questão do PSD estar a mirrar, faz com que até um eleitor de esquerda, como eu, uma pessoa que nunca votou votei sempre em partidos de esquerda, por isso nem sequer no PS votei. E então, qual é o problema? É que agora eu vejo-me no papel de fazer de Melo Antunes do PSD. De ter que vir dizer que o PSD tem o seu papel histórico. É indispensável. Faz falta a democracia. E faz mesmo porque, de facto, o PSD representa um conjunto de pessoas. E quando as pessoas em democracia começam a deixar de se sentir representadas, começam a tomar decisões desesperadas, zangadas, etc., que dão mau resultado, como aliás temos visto em vários sítios. Eu próprio hoje em dia tenho dúvidas se António Costa gosta mais de Rui Rio ou de Dr. Mário Centeno. É a segunda vez que tu pretendes ligar. Não sei. Mas sem sucesso. Acha que está mais próximo do seu coração do que Rui Rio? Intimamente. Não vou partilhar isso consigo. Nesta legislatura, quem é que lhe tornou a vida mais complicada, Sr. Ministro, nas negociações para os orçamentos que foram aprovados? O PCP ou o Bloco de Esquerda? Os orçamentos foram sempre negociados da seguinte forma. Nós tínhamos um objetivo de estabilização financeira do país e que achávamos que esse objetivo era atingido com uma determinada trajetória para a dívida e para as contas públicas. Nós estivemos sempre a debater por debaixo desta restrição, ou seja, que políticas íamos implementar sem colocar em causa esta trajetória. Por isso é que hoje chegamos a 2019 e os números que temos no orçamento são os mesmos que apresentámos em 2015. Aquela folha de Excel com muitas páginas tinha exatamente estes números. O que foi implementado foi negociado. A trajetória que levou a que hoje
tínhamos as taxas de juros que temos, a dívida a cair, os juros que pagamos pela dívida a cair, essa estava bastante ancorada no programa que apresentámos em 2015. Dentro desta restrição... negociar com o PC e com o Bloco. A negociação aí foi muito transparente. E deve ter sido bastante diferente o método e o tipo de negociações que teve com um e com o outro. A diferença no método é entre um partido jovem e um partido com história. E qual é que é mais... É como tratar de alguém com história e de alguém jovem. Todos sabemos qual é a diferença. Um velhinho e um adolescente. Mas alguém com história não é preciso ser velhinho. Não. Aliás, tem bastante sabedoria. Uns têm experiência, outros energia. Pode ser uma boa forma de colocar a coisa. Vamos então a mais um desejo nesta lista de desejos para 2019. Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira desejar que os cavernícolas políticos continuem fora do Parlamento. Quer definir cavernícolas neste contexto, Sim, Ricardo? Posso definir. Eu acho que o cavernícola político seria o tipo de pessoa que deseja substituir o sistema que temos por outros piores ainda. Eu sou muito partidário daquela frase de que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção dos outros todos. O problema dos cavernícolas é esse, é de quererem recuar umas décadas para sistemas que o nosso substituiu com vantagem. E vê o vantagem. risco de eles terem representação parlamentar nas próximas eleições? Não, talvez não. Às vezes, há 2 ou 3 manifestações na sociedade de que isso é possível. Eu não tenho a certeza, por exemplo, se a manifestação dos coletes amarelos não é uma manifestação disso. Felizmente, pareceu-me Se for, não há grande risco de entrar no Parlamento. Era isso que eu ia dizer, não há grande risco. Eu sinceramente, não percebi bem. Já em França não tinha percebido, mas em França, enfim, teve grande adesão. Agora, cá, eu não sei se as pessoas não ficaram confusas com a junção, digamos, da contestação política com a indumentária própria da segurança rodoviária. Talvez tenha confundido as pessoas e, sobretudo, gerou desilusões, porque às vezes a gente vai na estrada e pensa, olha, um contestatário. E diz ele, não, o carro está sem óleo, estou só aqui a... E percebe-se que o protesto não tem, assim, tanta força quanto seria de esperar. Quem é que lhe parece que deve ser responsabilizado pela ascensão dos cavernícolas políticos, para usar a expressão do Ricardo Araújo Pereira, um pouco por toda a Europa nestes últimos tempos? Os políticos que, após a solução que encontramos para a crise, não perceberam que era necessário mudar de políticas e mantiveram a mesma atitude. E isto trouxe à tona, enfim, algumas figuras políticas em diversos países que usaram a impaciência que as pessoas demonstram, e bem, legítima, face à necessidade. Legítima e bem não é a mesma coisa. Mas ela é legítima e ela está bem colocada, porque, de facto, era necessário, após a resolução dos problemas que a crise colocou ao euro, à economia mundial, dar resposta aos problemas de distribuição de riqueza que temos no mundo. E essa resposta não apareceu de dentro do corpo mais estável, digamos assim, de políticos e de políticas. E surgiram, enfim, algumas figuras políticas que utilizaram para mim, populismo e impaciência estão muito próximos um do outro. E usaram essa impaciência com soluções simplórias que, obviamente, não resolvem o problema de ninguém. Tomaram conta de um certo espectro de ideias que se aproximam dos mais desfavorecidos para incutir essas políticas e ganhar votos. E por isso juntar os dois extremos do espectro político, porque muitos destes fenómenos juntam a extrema-esquerda, a extrema-direita e depois desenvolvem-se eleitoralmente, como sabemos. O que é que em Portugal nos tem mantido imunes até agora a esta ascensão das forças
populistas. Ainda se poderá falar daquela vacina dos 48 anos de salazarismo? Enfim, acho que isso faz parte seguramente das experiências que nós não queremos repetir, mas nós temos um espectro partidário estável e conseguimos, enfim, sem falsas modéstias, dar resposta, em parte, a essas políticas e alterar aquilo que era muito demonizado como políticas de aumento do salário mínimo ou de... Incluindo pelo famoso economista Mário Centeno em livros que publicava antigamente. Mas o economista Mário Centeno tinha sempre um desvio padrão nas suas estimativas. E dizia, aliás, que o impacto do salário mínimo era uma coisa à volta de zero. Se for ler no livrinho cor de laranja, está lá. Que eu tenho aqui. Então já vamos à página. Por acaso descobrimos que tu sabes mais da obra de Mário Centeno do que Mário Centeno. Por acaso estive a ler há pouco em voz alta, mas não lhe vou fazer isto aqui, não lhe vou fazer aqui, não lhe vou fazer Mas isto. vai ver... João Miguel trouxe o livro e eu também trouxe o livro. Não combinamos! Este foi o momento em que todas as pessoas que não votaram no PS Sim, nós não combinamos. tinham na mesa de cabeceira. Mas a minha curiosidade era só para saber se ainda assinava. Assinava, com certeza. Porque no final peço uma Vamos fazer isso. E vai à página 35 e vai ver... Não, estou na página 55 agora. E vai ver que o salário mínimo tem exatamente esse impacto. Mas não foi só o salário mínimo, foram as medidas de redução dos impostos diretos, na parte das prestações sociais. Essas medidas, honestamente, do ponto de vista de um país que sai da crise, era preciso que fossem adotadas. E nós fizemos isso em Portugal. E fizemos isso comedidamente e com o rigor que os resultados da consolidação orçamental mostram. Eu acho que foi esse o travão. Um dos travões. É evidente que depois isto tem uma estrutura política e social bastante mais vasta por trás, mas do ponto de vista das políticas económicas, com certeza. Vamos ao próximo desejo. É o primeiro do nosso convidado, o Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno. Já agora pergunto-lhe, também trouxe 3 desejos para 2019. Foi-lhe fácil escolher 3 desejos? Tinha muito mais? Distribuí-os pelas minhas funções e pelas minhas... Teria muito mais? É uma pessoa que normalmente olha para o ano seguinte a pensar ou a fazer planos sobre aquilo que gostaria que viesse a acontecer, ou espera que as coisas aconteçam simplesmente? Não, planificar é mais ou menos o meu nome do meio e portanto, estou bastante ciente da necessidade, ainda por cima na posição em que me encontro. Mas só pode planificar até outubro, agora. Foi o plano que fizemos. Depois de outubro já não tem planos. Achas que até ao final do programa ainda conseguimos discutir qualquer coisa? Talvez. Nós tentamos. Pode-se tentar sempre, não é? As tentativas. Não, mas vamos continuar. Bom, pronto. O primeiro desejo de Mário Centeno para 2019... que os portugueses continuem a ver cumpridos os compromissos do Governo. Tem razões para recear que isso não venha a acontecer? Não, mas é um desejo que temos que reafirmar a todos os momentos. É um desejo de campanha eleitoral já? Não, é um desejo de que aquilo que aconteceu nos últimos 3 anos continue ao longo dos próximos anos e que ultrapasse a próxima campanha eleitoral e a formação do próximo governo e que se faça exatamente isso. Porque isso requer preparação e depois a capacidade de outros saberem avaliar se estamos ou não estamos a cumprir aquilo que dissemos. Mas formula este desejo já a pensar nas eleições, nos 2 atos eleitorais que vai haver em 2019? Devemos ser muito exigentes com esses atos eleitorais, que, aliás, voltando um pouco à nossa conversa anterior sobre o populismo, é o que permite também que visões mais simplistas e populistas de transformação da realidade ou de atuação sobre a realidade ganhem muito poder. É os votantes, os comentadores, todos numa sociedade se tornarem muito menos exigentes para com os programas eleitorais, para com as plataformas eleitorais. Se nós formos muito exigentes e exigirmos mesmo que seja posto diante do eleitorado
como chegar a um determinado resultado, por exemplo, o Brexit provavelmente nunca teria acontecido. Está bem, mas espera lá. Eu tenho que fazer uma pergunta sobre a questão do populismo. Não acha, de qualquer forma, que também este atual governo pode ser acusado de populismo no sentido em que ele fica marcado pela famosa história do virar da página da austeridade? Que não foi uma página tão virada assim. Ou mas seja, já foi um bocadinho, está a ver? Já há aí uma frase... Mas não é isso. Mas não foi suficiente. Ou seja, não quero é ou não abusar da sua gentileza. Mas... É ou não verdade que houve aí um certo exagero? Aliás, que eu acho que os próprios portugueses têm consciência disso, não é? Com a história toda das cativações, com as questões todas que o Estado tem, seja no Sistema Nacional de Saúde, seja nos transportes, enfim, na educação, nos mais variados aspectos da sociedade. Houve ou não uma espécie de exagero retórico que foi extremamente útil para o governo no início, mas que ao mesmo tempo também é extremamente injusto, nomeadamente para o anterior governo, que apesar de tudo, durante 4 anos andou ali a lutar e fez um trabalho... Não, acreditou e também teve resultados. Sim, ou seja... Eu percebo que houve uma certa altura que foi muito útil dar traulitada no Pedro Passos Coelho e provavelmente era inevitável. Mas agora que já passaram estes 3 anos e que se está a aproximar o Natal, não sente no seu Acabamos coração... de passar o Natal. Não sente no seu coração... Não sente no seu coração e no seu íntimo, sei lá, umas palavras de alguma gentileza para comprar... Sim, mas houve alguma digressão no seu pensamento e para eu não ser apanhado nas curvas... Acontece-me de vez em quando. Faz bem. Mas vamos a cada uma das curvas do seu pensamento. Vamos a isso. No tempo que temos. Não sei se consegue. Pois é verdade. Não, a primeira, obviamente, é o conceito da austeridade. E para não quero ser demasiado maçador no final do ano e à beira do próximo, mas a verdade é que a austeridade, a economia, é um conceito que se aplica muito claramente para, em momentos de regressão económica, tentar resolver o problema das contas públicas, adicionando mais regressão económica ou recessão, se quiser, a esse resultado. E nós, em 2015, a economia estava com dúvidas. A economia não estava a arrancar. Eu acho que nós não temos a percepção perfeita disso. Por isso é que o conceito do diabo apareceu na primavera. A economia portuguesa, no princípio de 2016, aliás, há um célebre discurso do Dr. Passos Coelho, com números de março de 2016, dizendo que estávamos a perder emprego face a 2015, porque a economia não estava, de facto, a crescer. E em março de 2016 fará o favor não era por causa do governo ter tomado posse há 5 meses. Mas a verdade é que as medidas que tomamos foram medidas de sentido contrário, mas há uma questão que para mim é muito clara. Nós não desafiámos as reformas que foram feitas. E essas reformas permaneceram. E eu junto há pouco a minha impaciência, a dimensão da paciência, que é nós tivemos a paciência de dar tempo para as reformas. Então está a atribuir méritos a Passos Coelho. O espírito natalício está a reportar. As reformas que foram feitas foram durante muito tempo e elas devem manter-se. Então está a dar méritos a Pedro Passos Coelho. Diga lá que ele às tantas está lá a vê-los à noite. Fica contente. Pedro, fizeste um bom trabalho. Ou pelo menos um trabalho que não foi tão mau como o pintaram no início. Pronto. Pode ser? Não quer pode ser. Não diz. Queria, mas não diz. Isso já são muitos anos, atenção. Isto se fosse no início da legislatura teria caído, mas agora ao fim de 3 anos já não. Vamos ganhando a tarimba. Os truques melhores, sim. Nada. Mudou muito a sua relação com a política nestes anos? A minha relação com a política, finanças? Com certeza. Mas, enfim, a minha relação com estes temas nem tanto. Sim, mas a relação com a exposição pública, com a sim, claro. política? Sim. Onde é que se sentiu que mudou mais? É um mundo que é impossível prever antes de entrar. O que é que nos vai acontecer? Teve muitas surpresas? Sobre o funcionamento... Muitas surpresas e muita necessidade de adaptação. Isso, com certeza. Até no debate parlamentar, a existência de câmaras altera completamente a atitude de quem está. Já não diria agora, de novo, que tínhamos que fazer isto
depressa para ir ver o Benfica, porque isso também gerou polémica. Não, isso... Não se percebe porquê, atenção. Não, claro. Até porque naquele momento o meu relógio já estava negativo da contagem do tempo e, portanto, juntou-se ali o útil ao agradável. Mas ainda os espanta que... Eu tinha mesmo que ser rápido. E nós também vamos ter que ser rápidos. Por duas razões. Vamos embora. Está concluída a primeira ronda de desejos, todos eles relacionados com o ano de eleições importantes que vai ser 2019. Agora iniciamos uma segunda ronda com mais um desejo do João Miguel Tavares, este já num outro âmbito. O João Miguel Tavares deseja que José Sócrates seja julgado. Não temos João Miguel Tavares ser acusado de estar a tentar condicionar o juiz Ivo Rosa? Aprendi aqui com o Armando Vara, na TV 24. Aprendi muito naquela entrevista. Então, o juiz Ivo Rosa ficou com a instrução do processo e vai ser ele a decidir se o caso Marquês vai a julgamento ou não. Exatamente. Não é previsível que haja julgamento em 2019, quando muito há decisão sobre se haverá julgamento. E isso parece mesmo muito importante que José Sócrates vá a julgamento. Não é? Vá a julgamento. Isso parece-me absolutamente fundamental, porque evidentemente que aquilo que hoje em dia está a ser alegado, nomeadamente pela parte da defesa, não são diretamente pormenores da acusação, a dizer não fiz isto, aquilo, não fiz aquilo outro, mas são os aspectos formais, não é? Nomeadamente agora toda a gente fala se Carlos Alexandre ficou ou não de forma legal com o processo, e se houve ou não um sorteio, até que ponto isso é que é legítimo. Se o caso cair por uma espécie, porque aquilo em linguagem técnica se chama golpada de secretaria, seria péssimo para o país. Acho que o país não encararia... Quer dizer, não é que as pessoas fossem todas para a rua indignar-se, mas a confiança dos portugueses na justiça e nessa sequência também pelos políticos ficaria largamente comprometida. Qual é o seu desejo nesta matéria, Sr. Ministro? A justiça ou quem é da justiça? Mas no Conselho de Ministros há algum... Lá está. Muitos anos já. Citando António Costa. Não foi o que António Costa escreveu naquele SMS logo. Eu tinha apostado 20 euros que a sua resposta era a justiça o que é a justiça e por isso estou à espera do pagamento. E não é para dividir comigo. Exato. Não, é livre de impostos. Esta é livre de impostos. Para esta mesa. Exato. A questão é... vocês lá continuam no Conselho de Ministros a gerar alguma ansiedade quando, por exemplo, chega um colega ministro e vocês dizem relógio novo, e ele diz, olha, foi um amigo que me deu. Isso gera algum sobressalto ou já está tudo pacificado? Vocês verificaram os antecedentes de toda a gente? Na sala do Conselho de Ministros há um relógio, ninguém leva relógio. Nesse caso fico... Ora então, mais um desejo agora do Ricardo Araújo Pereira, que pede para 2019 a possibilidade de continuar a ter jornais para ler. Os jornais eletrónicos contam? Sim, contam. Eu gostava que pudessem ser jornais em papel, como antigamente. Cada vez digo mais frases começadas por no meu tempo, que é uma coisa que me começa a inquietar, mas basicamente gostava que houvesse jornais. Se tiver que ser online, ótimo, mas que fossem jornais e sobretudo que se afirmassem como jornais na medida em que eram diferentes da internet. Não é? Quer dizer, sobretudo do pior que há na internet. Coisa que os jornais parecem crescentemente ir buscar lá está, em busca de algum êxito que lhes vai faltando, o que é pena. Depois de se ter tornado ministro, passou a ter mais tempo de leitura de jornais ou menos tempo, professor Mário Centeno? Passei a ler... Passei a ter acesso à mesma informação dos jornais, mas confesso que agora não sou eu que escolho as notícias em primeira mão. Vou-lhe mostrar o que vale a pena. Mas leio. Mas normalmente lê da primeira à última, lê as notícias das várias secções ou vai diretamente à secção da economia? Política também. Política. Mas as pessoas que lhe fazem essa triagem omitem-lhe as crónicas do João Miguel Tavares ou é gente que se está borrifando para o Sr. Ministro perder o seu tempo? Omitem as do Camilo Lourenço. Seguimos para mais um desejo. O próximo é do Pedro Mexia, que pede que a privacidade volte a ser trendy. Isso significa que tem esperança de que as redes sociais, por exemplo, percam o espaço que têm ou desapareçam de todo? Não formulo nenhuma intenção desse género. Este ano aconteceu uma coisa importante, que foi no depoimento perante o Congresso, na audição, no Congresso do Mark Zuckerberg, há um congressista que lhe pergunta
Mark Zuckerberg, que é um conhecido apóstolo da transparência, nós devemos saber todos uns dos outros, não temos nada a esconder, e é um congressista que lhe pergunta: Sr. Zuckerberg, está disposto a dizer em que hotel é que ficou ontem à noite? Ele disse: não gostava. E, de facto, o hotel onde ele ficou não tem mal nenhum. Portanto, o facto de nós não queremos transparência não tem a ver com a gravidade das situações, mas ninguém tem nada com isso. E, de repente, aquilo que era óbvio para algumas pessoas e que foram muitas delas sempre apresentadas como reacionários, inimigos do progresso, etc. Este ano, de repente, tivemos até o Tim Berners-Lee a dizer: bom, de facto, nós não pensámos que se usasse a internet para certas coisas, o que é um grau de angelismo absolutamente extraordinário. E, portanto, a privacidade, que era um valor mais ou menos pacífico antes da internet, começa a reaparecer como, acho eu, as pessoas começam a ter a noção de que é um valor, ou a reaprender que é um valor, e esse momento do Zuckerberg é um momento de charneira, porque é a privacidade, porque é privado, não por ser segredo, não por ser vergonhoso, mas porque ninguém tem nada a ver com isso. E, portanto, espero que haja mais pessoas a ter noção de que a privacidade é um valor. Qual é a sua relação com as redes sociais, professor Mário Centeno? É a menor possível. A menor possível? A menor possível. Nunca teve conta de Facebook? Eu estou de acordo. Pessoal, não. E estou de acordo com o que o Pedro disse, e acho que é uma aprendizagem difícil. Eu ainda não vi isto neste programa. O quê? Não, eu vou um bocadinho de ciúme agora. O senhor Ministro disse que estava de acordo com o que o Pedro disse. Eu disse que ainda não tinha ouvido isto neste programa. Foi logo a primeira frase. É verdade. Viu a sua privacidade ameaçada desde que está no Governo, de alguma maneira, em algum momento? Não, e até porque... Nem naquele episódio dos bilhetes do Benfica? É só estúpido. A minha relação com as pessoas e, enfim, no meio onde eu me movo, quer na minha vida pessoal, no meu bairro, chamemos-lhe assim, é muito, muito tranquila, e as redes sociais são outro mundo onde eu não participo. Mais um desejo agora do nosso convidado nesta emissão especial, Mário Centeno, que deseja que se distribuam calculadoras novas para as previsões. E a quem é que ofereceria a primeira dessas calculadoras? É que todos os que fazem e falam sobre previsões. Não, fora de brincadeiras. Não, mas que nós queremos é com brincadeiras aqui. Eu sabia que tinha que dizer esta frase, eu sabia quando. Temos uma lista de nomes. Sim, exatamente. É mais ou menos como olhar para as que vêm sendo feitas. Nós temos aquela ideia de que a matemática ou a aritmética, para ser um pouco mais modesto, são ciências exatas. E é um pouco estranho como é que com ciências exatas se erra tanto. Mas a verdade é que é exatamente isso que acontece com as previsões. Mas é muito possível que os seus adversários políticos lhe digam que a calculadora que lhes vai dar não lhes vai servir de nada enquanto não tiver ao lado do botão da soma, da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, um botãozinho também para a cativação. Sim, mas a cativação... Será que há dessas no mercado? A cativação faz parte do mundo. Especialmente do mundo das finanças públicas. Mas também digo uma coisa. Se até o Benfica conseguiu superar a saída do Eusébio do ativo, o Orçamento de Estado também vive sim, bem. Mas é injusto só este pequeno ponto, que eu acho que é injusto. Porque aquilo, o Sr. Ministro diz, nós andamos a fazer contas e dizemos: a Maria come 2 maçãs, o Manel come 3 maçãs. Quantas maçãs é que eles comem? E as pessoas lá fora, incluindo o Conselho de Finanças Públicas, diz: comem 5 maçãs. O Sr. Ministro fica com uma das maçãs do Manel e depois diz: não, afinal são só 4. Mas é que essa maçã do Manel nunca existiu. Foi só o Conselho das Finanças Públicas que viu. Porque se eu fosse gastar esse dinheiro... Estava nas contas iniciais, estava lá a dizer que o Manel ia comer 3 maçãs e depois tirou a maçã ao Manel. Há uma coisa que eu tenho que dizer.
que é o Ministro das Finanças, já que fizemos aqui uma certa analogia com o futebol, é muitas vezes visto como a mãe do árbitro. À volta de qualquer mesa é tratado ao nível da mãe do árbitro. O que eu quero fazer uma homenagem às mães de todos os árbitros por solidariedade que o Ministro das Finanças tem para com elas. Até por uma razão muito simples, porque sem elas não havia jogo. E é mais ou menos o mesmo que o Ministro das Finanças. Sem o Ministro das Finanças, esse jogo das maçãs não existia, porque essa quinta maçã que alguém quis um dia gastar já tinha sido gasta. É uma maçã virtual. Mas, Sr. Ministro, eu acho que percebi o truque das cativações. Eu queria fazer o truque só para o Sr. Ministro dizer se é assim ou não é que se faz. A minha mão esquerda é o Orçamento de Estado. Muito bem. O paninho é o dinheiro, que é bastante grande, porque acabou a austeridade, não sei o quê. Portanto, o Sr. Ministro vai pondo o dinheiro dentro do Orçamento de Estado, com todo o cuidado, bastante dinheiro, em todas as rubricas, toda a gente vai ter, não vai faltar nada a ninguém, sim senhor, e tal. E depois as pessoas que trabalham nos serviços sociais dizem, mas onde é que está o dinheiro, Mário? Já não vê dinheiro lá. E o Sr. Ministro está aqui, está dentro do Orçamento de Estado. Um aplauso. Devíamos ter público. Tinhas vindo. Eu não sei, experimente já agora. Não vai resultar. Mas se quiser, olha, leva um lencinho sexy vermelho para casa. É verdade. Mas que ele sabe. Não te o lencinho. Tu guardaste essa habilidade durante Já, tempo. o lencinho é que sabe o Espera lá, truque. estás a cativar o lenço? Não, é porque o lencinho é que sabe o truque, não é o Ricardo. O lenço é o dinheiro, percebes? Já te tiraram muito, é verdade. Sim. Se alguém lhe disser que é uma pessoa cativante, ainda considera isso um elogio ou já começa a olhar, Sim, claro. já começa a desconfiar? É muito bom ser cativante. E a pessoa mais cativante do país. Está a ver? Talvez da Europa. E mesmo assim as pessoas reconhecem essa cativação. Não, é obviamente um instrumento, não fui eu que o inventei. Apagou. Não, Como nunca. enfim, agora podíamos passar para uma fase mais melodramática e nem técnica. 2016 foi um ano absolutamente crucial para Portugal. Se Portugal não tivesse cumprido pela primeira vez, foi a primeira vez desde que existem estes procedimentos na Europa em que Portugal cumpriu o déficit. E se não o tivéssemos feito, 2017 não teria sido como foi e estaríamos aqui, se calhar, desejando passar para 2019, mas com algumas saudades do que podíamos ter. Está a pôr a Caixa Geral de Depósitos de fora, não é? E a Caixa Geral de Depósitos foi essencial para isso, porque a vitória que Portugal teve face à capitalização da Caixa Geral de Depósitos foi algo único. Temos de avançar para o próximo desejo. O desejo anterior, que se distribuam calculadoras novas para as previsões, pareceu-me ter sido um desejo do Ministro das Finanças. O próximo, também de Mário Centeno, parece-me um desejo do Presidente do Eurogrupo. Deseja que a Europa se integre mais. E o que é preciso para que isso aconteça, Sr. Mário Centeno? É preciso que haja liderança na Europa e hoje temos no Eurogrupo dúvidas. agora? Enfim, há no Eurogrupo. É preciso que haja muitas horas sem dormir. Ainda tem esperança, por exemplo, de ver revertido o Brexit? Tenho. Tem? Honestamente. Um novo referendo, por exemplo? No início do verão, se andarmos um bocadinho para trás, no início do verão, ninguém via como possível não haver uma guerra comercial. E a verdade é que durante o verão e depois as decisões que foram tomadas alteraram bastante a configuração dessa situação. Pode ser que basta um tweet para mudar tudo, mas enquanto o tweet não aparecer, nós estamos melhor nessa dimensão. E na questão do Brexit, está na mão dos políticos. E depois, e isso concorreria para esse desejo de maior integração? É o fator, se eu tiver que mostrar um fator de preocupação externa à área do euro e a Portugal, é o Brexit. Mas não acho que a Itália, um segundo referendo não confirmaria aquela ideia de que na Europa os referendos se repetem até dar o resultado certo. E não acha que isso foi um elemento que voltou as pessoas contra a União Europeia? Essa ideia de que
Tem que ser europeísta à força? Não tem que ser europeísta à força, mas para não ser europeísta ou para se tomar uma decisão tem que se ter toda a informação. Claro. E eu acho que não foi dada toda a informação. Isso é evidente. Era esse o meu ponto. Eu acho que até pode repetir o resultado, mas pelo menos já se sabe. Isto que está a acontecer, este Brexit, este caos, não ajuda a ninguém. Temos na política europeia eurocéticos, euroentusiastas, até já tivemos quem se definisse como eurocalmo. No seu caso, que adjetivo é que escolheria para caracterizar o seu europeísmo, Sr. Ministro? Não, eu sou um europeísta convicto e acho que o papel de Portugal na Europa e o que a Europa pode dar a Portugal é muito superior a todas as outras alternativas. É um euroentusiasta? Eu costumo fazer aqui uma comparação com... Há uma frase muito célebre de um ex-presidente de Harvard que diz que se acham que a educação é cara, tentem a ignorância, e eu costumo dizer, se acham que participar na Europa e no euro é algo que pode sair caro ao país, é melhor tentemos outras paragens e vamos concluir que a integração europeia, da forma como está a ser feita, é o caminho para Portugal poder... Deixa-me só fazer uma pergunta sobre liderança. Como é que vê o facto de, depois de tantos anos da opinião pública, à esquerda, mas não só, ter criticado severamente a senhora Merkel, haja uma espécie de sentimento de orfandade, como se ela fosse o último adulto na sala? Se calhar é mesmo isso, é um problema ali de Édipo que possa ali surgir, de alguém que de repente se sente órfão. Eu sou muito convictamente a favor de que o tempo na política seja limitado. E, portanto, eu acho que nós não devemos agarrar a essas figuras só por si, mas devemos... Agora. Devemos construir os líderes a partir das tendências e das ideias que constroem os países. Mas limitado, mas não a um mandato. Há 4 anos. Isso é uma discussão mais vasta. A senhora Merkel está há 12 anos Só se dá caixas a programas importantes. Mas pois é. Bom, já só nos restam 3 desejos para 2019 e agora temos de apressar o passo. O próximo é do Pedro Mexia, que deseja que o Brasil sobreviva. Vê o caso assim tão mal parado, Pedro Mexia? Mas não sei, quer dizer, à partida o cenário é, se o presidente eleito do Brasil for parecido com o candidato... teme-se o pior, evidentemente. Agora, Bolsonaro toma posse já no dia 1 em Brasília. Há duas coisas que nós não sabemos, ou aliás, 3 coisas que nós não sabemos. Primeiro, não sabemos se, como algumas pessoas no Brasil dizem, nunca houve tantas pessoas a votar num presidente garantindo que ele não vai fazer o que prometeu. Portanto, as pessoas votaram nele um bocadinho para acabar com o reinado do PT, mas não concordam necessariamente com aquilo que Bolsonaro disse na campanha em algumas áreas. Não sabemos como é que o sistema partidário vai resistir, porque aquilo é um sistema partidário muito estranho, muito fragmentado, e o partido Bolsonaro, embora tenha tido uma representação significativa, ainda é minoritário, embora aquelas alianças sejam muito estranhas. Não sabemos o que é que vai fazer Sérgio Moro, que eu pessoalmente foi uma das grandes decepções... Vai ser Ministro da Justiça? Sim, isso sabemos, não é? Mas foi uma das grandes decepções de 2018, porque acaba por descredibilizar o processo, o Lava Jato, porque, evidentemente, ao aceitar ser não só agente político, mas agente político deste governo, deste presidente, torna todas as suspeitas de politização verosímeis. E, em terceiro lugar, o Bolsonaro parece ser um político, a sua história parlamentar, nomeadamente, um político bastante medíocre e cuja capacidade para aguentar todo o jogo de bastidores e todas as jogadas durante 4 anos, quanto é que é o mandato? Não sei, 5 anos? São 4 ou 5. É muito problemático. Portanto, esperemos que o Brasil, que é, enfim, um país que não é um país qualquer para nós, consiga resistir de alguma maneira institucional ou política a este reinado. Considera a democracia brasileira em perigo, professor Mário Centeno? Eu, quando penso no Brasil nestes dias, penso sempre na música do Chico Buarque, do meu caro amigo, e a forma como ele, nessa altura, descrevia a situação portuguesa e a situação brasileira. Eu acho que estamos mais ou menos outra vez em posições semelhantes às dessa época. Se o Brasil, nessa altura,
dessa altura para hoje conseguiu mudar, enfim, sobreviverá. O otimista agora a falar. É o otimista a falar, mas há... é bom recordar o que já se passou, de facto, para poder... Não haverá razões para temer um eixo Washington-Brasília com 2 presidentes que são, pelo menos, imprevisíveis. Sim, mas não vão subsistir. Bom, isto leva-nos ao próximo desejo, que é do Ricardo Araújo Pereira, e que faz votos para continuar a ter um planeta para viver. Demos um passinho mais em direção ao apocalipse. Quer dizer, fala-se nisso. Há previsões mais apocalípticas, outras menos e tal. Eu achava simpático a gente continuar a ter um planeta para viver, que fizessem, que se conseguissem fazer acordos no sentido de, quer dizer, de poupar estes recursos, porque reparem, os recursos são este paninho, não é? E o planeta é... Não. Já percebemos a ideia. Vais fazer isso na tua nova rubrica? Vais comentar a semana com um lenço? Não, eu só sei fazer... Achas que era todas as semanas? Fica a ideia. Agora, este lencinho. Está bem? Posso fazer. Qual é o maior perigo que identifica hoje para o futuro das relações internacionais? Trump. Mas em relação à questão dos recursos finitos e como os utilizamos, enfim, desde o século XVIII, que aquele que é o pai dos economistas nos ensinou que é exatamente como o Ricardo está a dizer, e portanto aí não precisamos de aprender grande coisa, só precisamos de pensar que é mesmo assim e que há uma parede. Agora, do ponto de vista político, as inconsistências da política económica norte-americana são Mesmo assim continua otimista. Costuma-se dizer que um otimista... Foi o António Costa que lhe pegou, não é? Foi o António Costa, tanto tempo juntos na mesma sala, aquele vírus e que infectou tudo. Eu sou otimista no sentido de tudo o que depender de decisões pode ser alterado. Vocês conheciam-se bem já agora? Há aquela frase que o pessimista é um otimista bem informado. Não é o caso. Conheciam-se bem? António Costa. Antes de 2014, não. Engraçado. Bom, isto leva-nos já ao próximo desejo e será o último desta lista de desejos e, portanto, o mais importante 2019. Depois da ameaça do apocalipse, é um desejo do João Miguel Tavares, pós-apocalíptico. Passamos dos grandes desafios da política internacional, das campanhas eleitorais que se avizinham, para o desejo do João Miguel Tavares, que... quer que o Benfica substitua Rui Vitória. Não, não é dito não é assim. formulado assim. Não, porque eu também já aprendi alguma coisa com o meu convidado aqui à minha esquerda. Eu não desejo que o Benfica substitua Rui Vitória. Eu desejo que o Benfica tenha um novo treinador. Sim. Faz toda a diferença. É que a maneira como se formula tem importância. Portanto, eu desejo que Jorge Jesus ou que... ou Zé Mourinho, já agora, que ficou desempregado. Um deles... Entre um e outro, qual é que escolhe? Eu não sei. Talvez Jorge Jesus como adjunto de Zé Mourinho. Olha, o Jorge Jesus a ser o Raul José do Zé Mourinho. Isso é que era. Mas Centeno subscreve este desejo do João Miguel Tavares? Eu não sei se convidar o adepto do Benfica, mas... Também convidámos, também. Posso, claro. Sim, com certeza. Então, eu só desejo é que o João tenha razão e que sejamos campeões. Então... Não foi isso que eu disse? Mas se tiver razão... Também revela sentido de estado benfiquista. É impressionante. Tem ido à bola mesmo com esta vida atarefada? Quando posso, mas confesso que desde que fui eleito presidente do Eurogrupo posso menos. E tem pago os bilhetes? Sempre. Se lhe derem a escolher entre o PS ter maioria absoluta ou o Benfica ser campeão, que escolha é que faz? Aí, não. Por amor de Deus, chama isto aí. Não é verdadeiro. Qualquer coisa, ou o Benfica campeão, a escolha é óbvia. Pronto. Muito bem, estão assim passados em revista os 12 desejos para 2019, numa emissão especial em que tivemos a companhia de Mário Centeno, Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo. Agradeço-lhe, Sr. Ministro, por ter aceitado o nosso convite, o convite do Governo Sombra, para esta última emissão de 2019. Agora já só voltamos para o ano, ou seja, daqui por uma semana, e com os ministros de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
Boas entradas. Muito obrigado, Sr. Ministro, por ter vindo ao Governo Sombra. Obrigado, igualmente. Olha lá, que agora tem mesmo que me assinar isto, que eu não estava a brincar.